Pode admitir, em sua intimidade, você faz alguma coisa que não se orgulha muito de contar, estamos certos? Pois é, todo mundo reduz um pouco da exposição de sua intimidade para se preservar. Essa prática é bem antiga e só sabemos porque alguns historiadores mais espertos fizeram favor de guardar esses segredos bem escondidos, mas nós aqui vamos fazer o favor de revelá-los a vocês. Conheça 5 coisas bizarras que nossos antepassados faziam na cama. Eu sou a Thalita Flores e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Sem bebê. Gravidez é algo planejado desde os tempos mais antigos. Ninguém quer que um filho nasça em um momento de despreparo. Nossos antepassados pensavam da mesma maneira. Por isso, desenvolveram métodos para evitá-la. O Silphium era uma planta que funcionava bastante, algo bem parecido com o anticoncepcional de hoje, mas havia uma tática bem mais agressiva e nojenta. Antes de praticarem o coito, mulheres tinham que besuntar o seu útero. E a mistura era de cocô de jacaré, mel e sal. Apesar de desprezível, parece que funcionava. Número 4. Prostituição. Apesar de ser considerada tabu até os dias atuais, é provado que a prostituição é tão antiga quanto qualquer outra prática milenar, como o próprio trabalho, por exemplo. Do Império Romano ao nosso modo republicano de governar, tudo foi bem permeado com a existência e atuação dessa profissão. Contudo, em certas sociedades, essa função era um pouco diferente. Era tratada algumas vezes como uma tradição, por assim dizer. Lá na Babilônia, que ficava na região mesopotâmica, todas as mulheres, em algum momento, entregavam seus corpos aos que queriam, sem qualquer pudor. Se houvesse pagamento, o serviço era feito, independente de escolha, preferência ou qualquer outro empecilho. Já no Império Romano, não havia qualquer cerimônia. A prostituição era tão normal quanto cultos aos deuses. Número 3. Permissão ao incesto. Você sabe bem o que a sociedade, de forma geral, acha do incesto, certo? Uma das práticas mais condenáveis e desrespeitosas a uma família. Família essa que é o centro de qualquer cultura no mundo. Então, se falou em incesto, qualquer cara já se fecha. Mas nem sempre foi assim. Algum tempo atrás, as coisas eram um pouco mais maleáveis. E nem pense que era nas castas mais baixas da sociedade, não. O incesto era permitido na realeza egípcia na época faraônica. E o responsável pela prática era ele mesmo, ninguém menos que o faraó. Ou melhor, o futuro faraó. Para que ele chegasse ao trono com toda a pompa, deveria se casar com alguém da realeza. Então, poderia ser somente uma irmã ou prima, de consideração ou não. Número 2. Cosplay de guerreiro. Esparta era um lugar bem conhecido na Grécia Antiga. Ou você não lembra do grito ensurdecedor de Leônidas? Mas não só de combate o lugar vivia. Toda uma sociedade construía sua vida por lá. Entretanto, ao contrário de seus vizinhos atenienses, os costumes eram um pouco mais progressistas. O lugar foi governado por uma rainha, coisa não muito comum naquele tempo. E nos relacionamentos interpessoais, as coisas ficavam um pouco mais avançadas. Ao se casarem, mulheres tinham suas cabeças raspadas na noite de núpcia. Mas não só isso, viu? Elas vestiam armaduras masculinas para então acompanhar seus maridos. Isso era feito para que os homens se acostumassem com a presença masculina em peso, visto que a qualquer momento eles poderiam ser convocados a lutar. Curioso, não acha? Número 1. Zoofilia. Assim como o incesto, a zoofilia é totalmente condenável aos nossos olhos. E quando digo nossos, eu quero dizer de toda a sociedade atual. A ideia de transar com um animal irracional é sempre tratada com total desgosto e asco. Só que acredite ou não, essa prática já foi comum entre nossos antepassados e era presente nas mais conhecidas sociedades da nossa história, tanto a egípcia quanto a romana. No Império Romano, havia público para assistir à cópula entre humanos e animais dentro do que hoje você conhece como Coliseu. Além disso, mulheres mantinham cobras apenas com o intuito, o sexual.
Lá no Egito, as práticas eram bem mais comuns, algo quase cultural. Homens estrupavam cabras e crocodilos, e mulheres se submetiam a bodes e outros animais de mesmo porte. Algumas poderiam até ser um pouco aceitáveis, mas em sua maioria as práticas não seriam bem aceitas nos dias de hoje. Mas o que você acha, hein? Qual dessas você acha que é a pior? Acha que faria alguma dessas coisas caso vivesse naquele tempo? Eu, hein? Eu tô indo nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!